E aí, pessoal? Comportamento humano é a coisa que mais me deixa perplexo. E eu vou deixar bem claro pra vocês por quê. Essa moça aí, a Ana Paula Renault, eu conheço muito pouco dela, sei que ela veio de outras polêmicas e de uma série de coisas onde agora ela é apontada como a possível campeã. Então, muitos de vocês vão clicar nesse vídeo por conta do resultado. O que eu quero pontuar aqui? Eu não acompanho este programa, tá? Pra deixar bem claro. Porém, eu passei por como é que é? Um lance lá do Instagram, e aí vi lá uma postagem onde o pessoal massacrou ela, porque ela tava chorando no gramado, e acho que pelo algoritmo ter disparado isso pra tantas pessoas, veio parar pra mim também, né? Apareceu pra mim. E aí eu fui ler os comentários, e muita gente criticando a postura dela de não deixar o programa e permanecer nele pra justamente em busca da grana. Daí fui descobrir que ela vem de uma família bem abastada e que já tem fortuna. Ok, aí vejo também o pessoal tecendo muita crítica ela permanecer. Aí eu olhando para todos os cenários, né, e pensando na situação na sua totalidade. Vamos lá. O que eu considero a respeito disso? Eu já vi uma pessoa que não é super bem abastada não ir no velório do seu ente querido porque ele já havia comprado as passagens para fazer uma viagem, já havia programado todo um roteiro, era o sonho da família dele fazer aquela viagem, eles iam rodar por vários lugares da Europa, né? E em vida, né, ele fez tudo o que pôde pelo ente querido. Ou seja, tudo o que ele pôde criar de presteza quanto a essa pessoa, né, no sentido de acompanhar ela enquanto ainda estava aqui, essa pessoa fez. E aí no momento da viagem, onde ele se encaminhou com a família, aconteceu a fatalidade. Só que daí, né, nós, próximos a essa pessoa, nós comentamos, cara, vai, porque o que tu podia fazer em vida, tu fez. Não vai adiantar tu permanecer aqui e deixar o sonho da tua família de lado, se tu não tem outra janela de oportunidade, tu vai deixar esses 40, 50 mil pra trás, tu não vai recuperar. E assim, nós sabíamos que isso era inerente e que poderia acontecer de qualquer maneira. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é, cara, por mais que me achem frio, ou que me achem egoísta, seja lá o que for, cada um de nós aqui nessa terra, a gente sabe onde o calo da gente aperta. E eu não tô falando de grana, eu tô falando de sentimento, de mentalidade. Se tu fez tudo em vida que tu podia fazer pelo teu pai e pela tua mãe, não é no momento da partida deles que eles vão ficar indignados contigo por tu tomar uma atitude que a maioria das pessoas julga estranha. Por que eu comento isso com parece frieza, mas na verdade eu tenho bastante tranquilidade. Cara, tudo o que eu posso fazer, mesmo hoje não sendo uma pessoa uau, né, super bem abastada, porque não sou, né, eu apenas pago aluguel, tenho uma vida que é confortável se comparar com a maioria das pessoas, mas ainda tá muito longe de ser uma vida de milionário, tá? Tá bem longe disso aí, mas bem longe mesmo. Essa pessoa já tem grana, pelo que comentam. Eu sei pouco a respeito dela e também não procurei me aprofundar muito, porque não é uma pessoa a qual eu tenha que me debruçar para saber a história. Dizem que ela é muito querida, que ela sabe muito bem lidar com as situações, é uma boa jogadora, ok. Né? Vi algumas coisas dela a respeito de sarcasmo, achei ela curiosa e engraçada, mas não tenho muito o que acrescentar. Porém, gostei do pouco que vi, mas não olhe o programa, tá? Então já vou até tecer mais um outro comentário. Mas primeiro eu quero falar da parte mais emblemática aqui. O motivo pelo qual vocês clicaram na capa e vieram a esse vídeo. Então eu tracei um paralelo de alguém que eu conheço e comentei a respeito dela. Então vamos lá. Quando o pessoal assina para fazer parte desse programa, o que eles colocam lá em evidência, né? De que eles ficarão no programa, permanecerão independente do que houver acontecido na rua, né? Já não teve um outro episódio onde uma outra participante estava lá e perdeu a sua irmã? Então, eu me lembro que isso foi um assunto também polêmico e tudo, né? Mas assim, o que interessa pra nós aqui, sendo que as pessoas, às vezes, entre famílias já combinaram algo. Afinal, ela, quando foi entrar no programa, com certeza ela deve ter conversado com o pai dela e já sabia do risco, afinal, ele era um senhor de uma idade bastante avançada, então o que tinha ela pra fazer pra salvar ele com quase 100 anos já de idade? E eu não tô falando aqui com ar de deboche nenhum, tá? Quero deixar isso bem claro. Eu entendo a fatalidade, tenho aqui o pesar porque eu me coloco no lugar pensando o dia que perder os meus pais. Afinal, tenho os dois vivos, graças a Deus. Mas eu sei que isso é inerente da gente. Eu mesmo posso fazer esse vídeo hoje e amanhã eu posso não estar aqui. E aí eu vou querer que todas as pessoas à minha volta parem tudo que estão fazendo por minha causa, porque eu deitei e fui partir pro mundo espiritual. Cara, todo mundo tem uma vida pra tocar. E não é por causa da minha partida que a vida dos outros tem que parar. Na questão de lógica.
O meu irmão tem a família dele, ele quase partiu esse ano. Então eu tive que lidar com essa sombra esse ano, agora há pouco tempo atrás, eu já falei aqui no canal, onde ele passou muito mal e ele poderia não estar aqui. Em alguns momentos eu cheguei a pensar, poxa, vai ter que ser eu a pessoa que vou ter que fazer a nota lá de pesar se acontecer. Porque óbvio que a mulher dele e a minha mãe não teriam condições de fazer isso. E eu talvez teria que fazer todo o manejo, né, da parte burocrática chata. Então, me coloquei nessa condição. Mas ao mesmo tempo também eu sabia, né? No fundo do meu coração eu sabia, não, mas não vai acontecer, cara, porque não me parece que é o momento. Ok, e aí, ela conversou com certeza com seu pai e sua mãe para dizer que entraria no programa, afinal é uma coisa de suma importância. Os dois em comum acordo talvez estabeleceram, vá, não perca a oportunidade. Ela foi, está jogando. Por sinal, dizem que é uma excelente jogadora. Ela ficará no programa e provavelmente quando vocês clicarem aqui para olhar esse vídeo, ela ou terá ganho ou ficará ali muito próximo disto. E aí as pessoas ficam criticando ela pela atitude de permanecer no programa mesmo ela já sendo milionária ou vindo de família bem abastada. Pois é, cara pálida, e tu, no teu lugar, tu sairia do programa para ir prestar a última homenagem pro teu pai e abriria a mão do teu futuro, sendo que tu não teria como recuperar mais a vida dele? Faz sentido isso? Aí vão dizer, é frieza, tu é um cara sem escrúpulo. Não. Enquanto meu pai e minha mãe estão vivos, eu faço tudo o que eu consigo fazer, tudo o que é cabível a mim. Ah, eles precisam de uma ajuda com a agência bancária, estão se batendo lá. Beleza, eu pego eles, pego o carro que está disponível para mim, levo eles lá. Só que eu sempre digo, combina um horário, porque eu tenho que trabalhar. Sem eu trabalhar no horário comercial, não consigo pagar as contas da minha casa. Aí eu combino o horário com os dois, abro mão de fazer as coisas e levo. Levo eles no mercado quando necessário. Então, o que eu posso fazer, o que me é cabível, eu faço. Já levei ambos para o médico. Isso é o que a gente tem que fazer quando a pessoa está viva. Ajudar o máximo que tu consegue sem travar a tua vida. Afinal, o homem inventou o dinheiro e a gente tem que lidar com ele. Sem ele a gente não vive. Né? O Deus que infelizmente a gente serve, mais serve na verdade nesse planeta, é uma coisa chamada dinheiro. E sem ele é impossível tu ir para os lugares ou fazer as coisas. E aí eu acho engraçado que a galera critica, comenta e fala como se fosse um absurdo, né? Mas quanta coisa que essas pessoas criticam que fazem errado. E aí eles acham, não, eu tô legal porque, não, sou eu, né? Eu posso fazer tal e tal coisa aqui escondida e dá tudo certo. Ou seja, todo mundo é trigo limpo. Todo mundo é bacana, impecável e retocável. Ninguém pisa na bola ou dá uma canelada fora do compasso, né? É uma coisa que eu gostaria de pontuar, vou pontuar, né? Fato é, eu não olho esse programa, não tenho a menor vontade de olhar, porque assim, quando eu olhei isso aí foi a primeira edição, que era novidade, eu era o quê? Uma criança, isso deve ter sido 2002, eu devia ter 14 anos, 13, 14, quando começou. Eu tô fazendo isso aqui, o tempo inteiro, por isso que vocês vão ouvir um barulhinho de vez em quando. Outra coisa, aí uma outra edição em 2010 eu assisti, se eu não tô enganado, que é porque tinha o Dourado, o cara aquele do Moicano que ganhou, que era uma figuraça. Lembro até hoje de uma frase emblemática que eu vi. Eu não sou hipócrita, então, vamos lá. Tenho sim uma excelentíssima, como eu brinco, mas eu sempre falo pra ela, eu não vou deixar de ver as coisas que eu consigo ver. E eu também não vou deixar de comentar aqui no canal pelo seguinte, da Ibope e da engajamento, né? Eu não vou ser hipócrita. Acredito em Cristo, sei que ficar cobiçando é considerado um pecado, a gente até hoje não sabe exatamente se é sim ou não, mas assim, como eu tenho dois olhos e eu não consigo deixar de ver as coisas, prestei atenção na tal da Helenita, até porque na época eu acho que eu nem namorava ainda, né, então eu tava solteiro. E aí apareceu a tal da Helenita de biquíni e salto alto. O que o Dourado falou? Uau! Como bom gaúcho, né? Pá, biquíni e salto alto? Que isso, de biquíni e salto alto? Jesus! Tomara que vire moda isso aqui no Big Brother. Por que vocês não fazem igual de biquíni e salto alto também? Sensacional. Hã? O que tu acha? Sério, Fernanda? Eu acho bonito. Eu também, pode usar. Cara, eu lembro como se fosse agora. E ela deu risada e tudo, e levou aquilo na brincadeira. E por que eu comento isso de boa, tá? Primeiro, eu gosto de mulheres mulherão, sabe? Mulher grande, alta, no sentido de grande e alta, tá? Mas que também... mais robusta, vamos dizer assim. Não gosto da menina de 1,60, tá? Apesar de eu ter 1,75, eu tenho uma síndrome aí, eu acho que de impostor comigo mesmo, né? Por mim, eu namoraria uma jogadora de vôlei sem problema nenhum. O problema é que elas têm problema com cara baixinho, né? Enfim. Não me considero baixinho porque eu vejo cara de 1,5 m aí. Isso sim eu acho baixinho, tá? Mas nada contra, que senão vão dizer que eu tô ainda, né, pra variar, bancando o separatista de pessoas, né? Classificando por pônei, não sei o quê, né? Enfim. E não tem nada a ver. Apenas
É a vida. Sempre nós teremos parâmetro para mais alto e para mais baixo em qualquer situação. E não pense vocês aí que, eu tenho 1,90 m, não tem cara mais alto do que eu. Na tua cidade talvez não. Vai pra outro lugar lá e dá uma banda na NBA. Esses dias eu vi um cara de 2,2 ou 2,8 e ele olhava pra cima pra um cara de 2,32 na NBA. O cara tinha que olhar pra cima. E o cara, a perspectiva que aquele cara deve ter sobre qualquer ser humano é muito engraçada. Porque pra todo mundo ele olha assim. Muito louco. Tanto que um cara super alto ainda tava olhando pra cima pra olhar pra cara dele. Então, tracei outros paralelos aí. Mas é isso, gurizada. Eu queria só comentar com vocês essa coisa aí, doideira, que é... O pessoal critica, malha, dá porrada nas pessoas, em palavras, né? Mas eu olho e digo, cara, mas o que interessa pra vocês? O que ela tem combinado com o pai, a mãe, com a família? Garanto que o pessoal vai ficar feliz igual pela grana. O pessoal tinha ciência de que poderia acontecer devido à idade avançada do pai dela. E tá tudo bem. Aí o pessoal fica lá perdendo tempo da sua vida pra criticar. E eu, na verdade, com o que eu tô fazendo aqui, eu também, né? Vamos dizer que eu posso estar perdendo meu tempo. Em compensação, também posso estar ganhando com a audiência, né, para colocar os meus 2 centavos aqui a respeito desse assunto. Mas o que eu acho muito engraçado é, não tenta julgar, colocar em medida tua, pela tua régua, a vida e a experiência de vida de outra pessoa. Cara, se pra ti é interessante perder sei lá quantos milhões que é o prêmio desse jogo aí. E outra, é um jogo. Quando tu entra num jogo e assina o contrato, tu sabe das regras, né? Aí tu deixaria... Será que no teu lugar tu deixaria de verdade? Ou tu colocou aquela frase ali só porque é bonitinho pros outros olhar? Ai, como fulaninha é legal, né? Cambada de hipócrita. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.